Olá, boa noite, como vocês estão? Muito bom estarmos aqui mais uma vez neste nosso encontro semanal, onde podemos estudar, onde podemos compartilhar conhecimento, compartilhar as nossas reflexões, né? Hoje o canal fica aberto se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o tema, vocês podem ir fazendo, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Vanice, eu faço parte do grupo espírita fraternal Recomeço, que fica ali no bairro do Jordanópolis, aqui em São Bernardo. Bem, e como todos já sabem, na quinta-feira nós fazemos uma continuação do tema da segunda, né? E o nosso tema na segunda-feira foi sobre os nossos mentores espirituais. Então vou falar brevemente sobre estes amigos, né? E vocês podem fazer as suas colocações, suas perguntas, vamos conversando. Então vamos acabar com alguns mitos, né? Nós chamamos de mentores espirituais dentro da doutrina espírita os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, né? Algumas filosofias, algumas religiões chamam de guias espirituais. Mas a gente estudando um pouquinho, lendo um pouquinho aqui o Livro dos Espíritos, a gente percebe que é mais ou menos a mesma coisa, né? Anjos têm uma conotação muito maior e já é muito antiga, né? A própria Bíblia, né, traz muitos conceitos a respeito dos anjos, muitas passagens, né, a respeito dos anjos como mensageiros de Deus, né? Aquele que traz os desígnios do alto para os encarnados. Mas lendo um pouquinho Allan Kardec, né, buscando entender, no próprio livro dos Espíritos, onde fala sobre os anjos da guarda, ele se refere somente a anjo da guarda, mas estudando, compreendendo, fazendo as nossas reflexões, nós entendemos que se tratam dos nossos mentores, né? Todos nós temos um espírito protetor, nós não chamamos muito de anjo da guarda, mas não há problema nenhum, podemos chamar, né? Espírito protetor, anjo da guarda, que é um espírito elevado, que tem a incumbência de nos acompanhar. Antes mesmo da nossa encarnação, do nosso nascimento, né? Da nossa atual encarnação, eles já estão nos acompanhando, porque eles colaboram na elaboração da nossa jornada, né, da nossa encarnação, e eles precisam ter conhecimento sobre nós, né, saber aquilo que nós estamos traçando, aquilo que nós queremos superar na nossa vida, eles precisam estar a par disso, porque é a partir desse conhecimento que eles vão nos auxiliar, né? Então todos nós temos um amigo espírito protetor. Por que na doutrina espírita nós chamamos tudo de espírito, né? Porque é assim que é, né? Tudo é espírito, todo ser, toda criação de Deus é um espírito. Então nós chamamos de espírito protetor, que é aquele nosso famoso anjo da guarda, e ele está conosco desde o nascimento até o nosso desencarne, né? Ele é incumbido de nos proteger, né, de nos orientar para o bom caminho. Ele nunca se afasta da gente, mesmo nas piores situações, ele continua ali. O compromisso dele é tempo integral enquanto nós estamos encarnados, né? E está ali para nos auxiliar, para nos orientar, mas nunca interferir. E existe a outra classe, que são os mentores espirituais, né? Mentor nos remete a professor,
E é assim que age um mentor, né? Ele age como um professor, um orientador, um facilitador da nossa vida, né? Ele também nos conhece desde a nossa programação encarnatória, mas nem sempre ele nos acompanha em tempo integral. Um mentor nem sempre, né? Ele depende muito da nossa trajetória, né? Alguns podem nos acompanhar desde a infância, né? Porque talvez ali durante a infância nós temos muitos aprendizados, muitas preparações para o futuro, para os nossos trabalhos futuros, para os nossos desafios futuros. E sim, o mentor muitas vezes participa deste momento na nossa infância, está conosco, geralmente está, né? Mas existem mentores que se aproximam da gente em determinados momentos da nossa vida, né? Nós podemos ter mais de um mentor. Nós não necessariamente temos um único mentor durante toda a nossa vida. O que nós temos é um espírito protetor durante toda a nossa vida. Agora, os mentores, eles podem ir e vir de acordo com a trajetória que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós podemos, por exemplo, ter um mentor muito ligado à nossa área profissional. Dependendo daquilo que nós almejamos, né, como espírito, né, o que nós pretendemos, né, no nosso trabalho, na nossa profissão, os mentores estão ali, né, em todas as profissões, tá? Não tem muito a ver com com uma profissão específica, de dizer assim, os médicos têm os seus mentores, claro que tem, principalmente porque eles trabalham com a vida das pessoas, né, que é sagrado. Mas todo mundo tem o seu mentor, independente da sua posição social, independente da profissão que escolhe, né, todo mundo tem o seu mentor. Por quê? Porque o mentor é um espírito que já reencarnou assim como nós. Pode ser que o nosso mentor pessoal já tenha vivido muitas vidas com a gente, algumas vidas com a gente, já tenha sido muito próximo a nós, um parente, um amigo, né? Em outras vidas, sempre é um espírito que tem muita afinidade conosco e que também está em evolução. Isso é muito importante nós sabermos, né? Os nossos mentores também estão evoluindo, também estão aprendendo, só que do lado espiritual. Enquanto estão do lado espiritual, nós estamos do lado material, né? A gente sabe muito, fala-se muito sobre o Chico, né? O Chico Xavier, nosso querido Chico, que ele tinha como mentor o Emmanuel. E segundo dizem, né, eles inverteram as posições, né? O Chico desencarnou e o Emmanuel encarnou, né? Não necessariamente Chico Xavier é o mentor do Emmanuel, tá? Mas tudo indica que eles também são espíritos muito afinizados, né? Tem muita coisa em comum, tem aprendizados em comum. Então, o que acontece? De acordo com aquilo que nós nos desafiamos durante a nossa vida, os mentores se aproximam, porque ele fala assim, poxa, a Vanice está ali, e ela está querendo fazer um trabalho social, né? Ela trabalha lá no centro. Vamos ver se eu consigo ajudá-la para que ela realmente tenha um trabalho social, né? Para que ela ajude as pessoas. Então, o que acontece? Eles vão se aproximando de mim. Então, eles me inspiram nas tarefas, eles me inspiram nas palavras, né? Para eu estar falando aqui, eu tenho que estar muito bem preparada, né? Mas não é somente o que eu estou falando, é o que eles estão me inspirando,
né? Neste momento eles me inspiram a falar sobre este assunto, né? Que deve ser bem prazeroso para eles. Vamos falar deles, né? Mas vamos falar bem, né? Porque os mentores são espíritos abençoados que se propõem a nos auxiliar o tempo todo. Muito importante nós sabermos que os nossos mentores jamais vão nos induzir, jamais, porque esta é uma premissa, né, para um mentor. Se eles interferirem no nosso livre-arbítrio, ele não tem condição de ser um mentor. O mentor, a tarefa dele, o trabalho dele, é amparar, né? Se nós estamos nos desviando do nosso propósito, porque todos temos os nossos propósitos encarnatórios. Então, se ele percebe que nós estamos nos desviando, ou porque nós estamos com preguiça, né? Ou porque existem outras prioridades, nós colocamos outras prioridades na frente daquilo que nos propomos a fazer, nós vamos nos desviando do caminho, ele vem com muito carinho, vem nos aconselhar, né? Vem nos trazer de volta para aquilo que nós nos propomos a realizar. Jamais ele vai nos induzir para que nós façamos aquilo que ele acha correto, né? Que talvez seja o correto. Às vezes, mesmo nós saindo do caminho, ele não tem o direito e nem o poder de interferir. Ele vai nos aconselhar, ele vai nos inspirar, né? Muitas vezes estes aconselhamentos, estas conversas, os ensinamentos que eles nos trazem são durante o nosso sono. Enquanto nós dormimos, nós não precisamos dormir, o nosso espírito não precisa dormir, né? Quem precisa descansar é o nosso corpo físico, que é importantíssimo, né? O nosso sono é muito importante para regular a nossa saúde. É durante o nosso sono que muitas células se refazem, né? Então é importantíssimo nós dormirmos bem. Mas enquanto o nosso corpinho está lá dormindo, o nosso espírito não necessita disso. Então, muitas vezes, nós nos desmembramos do nosso corpo, continuamos ligados, né, através do cordão de prata, que fica ligado no nosso umbigo, que é invisível aos nossos olhos, mas os espíritos podem ver. Então, nós continuamos ligados ao corpo, e os nossos mentores muitas vezes vêm até nós e nos levam para o mundo espiritual. Se temos condições de ajudar, nos levam para realizar trabalhos no mundo espiritual, trabalhos de resgate de pessoas, de trabalho para ainda bastante animal, né? Então, quando os espíritos no mundo espiritual vão auxiliar alguns seres desequilibrados, eles necessitam desta nossa energia. Até mesmo para auxiliar os encarnados, muitas vezes eles precisam da nossa energia. Então, durante o sono, nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos aprender muito, podemos fazer caridade, mas sempre com o auxílio e o acompanhamento do nosso mentor, dos nossos mentores, né? Porque quando nós nos desmembramos, raras pessoas são conscientes, né? A gente fica meio que num estado assim, num torpor, né? Nós não ficamos assim, ligadões. Então, é muito importante que nós tenhamos a companhia dos nossos mentores, né? Por isso que a gente sempre fala que antes de dormir, façamos uma conexão com estes amigos,
né? Conversa mesmo com o seu mentor, né? Pede para que ele te auxilie, para que ele te acompanhe, para que ele te leve para aprender, para trabalhar, né? Para ser útil durante a noite. E é nesses momentos que eles nos trazem muito ensinamento, né? Muitos conselhos. Sabe quando você acorda assim e você tem uma ideia muito boa para alguma coisa que você quer realizar? Ou então você acorda com a solução de um problema que está ali te afligindo por dias, né? Muitas vezes é porque tivemos uma séria conversa com o nosso mentor, que nos aconselhou, que nos mostrou algumas opções, sem nos induzir, né? Lembra disso. Eles não determinam o que nós vamos fazer. Nós temos a responsabilidade. É muito importante nós termos essa consciência, né? E a doutrina espírita, com todo o seu ensinamento, vem nos trazer esta verdade. Toda a responsabilidade das nossas decisões são somente nossas. Nós sofremos interferência espiritual? Sim, mas essa interferência, ela é de acordo com a abertura que nós damos, né? Aí a gente pode até falar um pouquinho sobre os nossos amigos obsessores, sobre os nossos irmãos obsessores. Porque os obsessores são nossos irmãos, né? Eles não são demônios, não são coisas do mal, são irmãos que estão doentes, desequilibrados, né? Perdidos, ainda não sabem onde estão, por que estão, o que estão fazendo. Então, então sim, eles são irmãos que precisam de ajuda também. Mas o que acontece? Muitas vezes nós nos desequilibramos, seja emocionalmente, psiquicamente, né? Às vezes nós mergulhamos nos nossos problemas, nos entregamos mesmo aos nossos problemas e acabamos ficando para baixo, deprimidos, frustrados. Então, nós nos desequilibramos emocionalmente, consequentemente, nós nos desequilibramos energeticamente. E quando nós estamos nessa situação, sabe, quando você está bem para baixo, quando você está triste, quando você está com raiva de alguma coisa, de alguém, nesse momento você está baixando a guarda, né? Nós estamos abrindo as nossas forças energéticas para tudo que tiver na mesma frequência que nós. Quando nós estamos tristes, com raiva, todos esses sentimentos ruins, nós estamos numa frequência baixa. Tudo aquilo que estiver nessa frequência, nós podemos atrair para nós, né? Então, nós podemos atrair obsessores, nós podemos atrair espíritos que talvez não sejam obsessores, não é uma regra atrair obsessores, né? Mas nós podemos atrair espíritos que também se encontram com aqueles sentimentos muito parecidos com os nossos, né? Espíritos que estão tristes, que não estão satisfeitos com a sua condição. Então, eles passam perto de nós e sentem a nossa vibração. Nós não precisamos chamá-los, nós não precisamos falar nada, porque no mundo espiritual é assim que acontece. Eles sentem a nossa vibração e falam assim, ai, que gostoso ficar perto dessa pessoa, a gente pensa tão igual, nós somos tão parecidos, aí ele vai ficando ali, né? E o que acontece quando nós estamos nessa sintonia bem rasinha? Os nossos mentores, que têm mais luz do que nós, eles não conseguem nos acessar. Eles não conseguem fazer com que nós escutemos os seus conselhos. Eles podem até estar falando, mas a nossa vibração está tão baixa que nós ficamos com os ouvidos fechados. A nossa mente, ela fica com uma
uma energia muito densa e não deixa que as inspirações dos nossos mentores entrem, né? Que não deixa a nossa mente absorver o que eles estão nos falando, o que eles estão nos aconselhando, né? Porque nós estamos envolvidos numa matéria densa, que nós mesmos projetamos, que nós emanamos, né? Todos nós temos uma aura, nós chamamos de aura, né? Um nome mais popular, e também podemos chamar de campo eletromagnético. Este campo é como uma nuvenzinha, não podemos enxergar. Poucas pessoas que têm uma paranormalidade mais desenvolvida, elas enxergam esta condensação energética que existe ao redor de todos nós. Todos nós temos, né, este campo eletromagnético ou aura. E nós aqui construímos este campo. Quando nós estamos bem, quando nós estamos alegres, quando nós estamos otimistas, felizes, nós vamos emanando, né, e vamos condensando neste campo cores agradáveis, né, cores saudáveis. Nós ficamos com um campo eletromagnético saudável. Mas quando nós caímos, quando a nossa vibração desce por tantos problemas, né, por tantos desafios, por tantos obstáculos que acontecem na nossa vida, este campo também vai ficando contaminado com as nossas emanações. Então, se o nosso campo eletromagnético está contaminado, quando nós estamos, por exemplo, com um sentimento de desespero, né, o desespero porque não consigo resolver tal situação, ou porque eu não saio dessa situação, estou sempre numa situação ruim, ou eu tenho um relacionamento muito atribulado. Nós vamos emanando um sentimento de desespero. O sentimento de desespero, o sentimento de medo, ele tem uma cor acinzentada. E esta energia acinzentada, ela vai queimando as nossas energias positivadas, né? Porque não existe energia negativa. Toda energia é boa. Nós é que negativamos a nossa energia. Então, com esses sentimentos de medo, de desespero, nós vamos negativando as nossas energias. Aí o que acontece? Nós ficamos muito densos, muito pesados, né? Nós vamos como que fechando o nosso entorno energeticamente, né? Aos nossos olhos nós não enxergamos, mas energeticamente nós vamos ficando muito fechados. E como os nossos mentores, eles são mais luz, eles são mais fluidos, delicados, eles não conseguem nos acessar. Então eles se afastam e eles esperam um momento melhor. Eles esperam uma brecha. Por exemplo, assim, um dia que tudo deu certo para mim e assim, eu dei aquele up, sabe? Eu fui até no cabeleireiro, né? Tô precisando até. Sabe aquele dia que a mulher tá super feliz, né? Ou o homem. Você acaba indo no cabeleireiro e você fica assim, mais... Esse é um dia bom, porque o seu mentor pode encontrar ali uma brecha para te trazer um conselho, né? Para te trazer novamente para aquela trajetória que você colocou ali para você cumprir, né? Então, vamos sempre lembrar disso. Para termos contato com os nossos mentores, nós precisamos estar bem, né? É o que a gente sempre fala nas nossas palestras, nos nossos estudos dentro da doutrina, né? Por que que nós fazemos
Sempre tem uma palestra antes de tomar o passe, por exemplo. Porque é através daquele ensinamento, daquele tema, que nós vamos começar a movimentar dentro de nós algumas situações, né? Às vezes você escuta uma palavra que fala assim: peraí, será que realmente eu não estou precisando mudar isso na minha vida? Será que eu estou feliz do jeito que eu estou fazendo? É isso que as palestras, é isso que o Evangelho no Lar também faz, né? A leitura de bons livros também tem este papel nas nossas vidas, de nos enriquecer com ideias novas, com ideias transformadoras, porque este é o grande objetivo da nossa encarnação, né? O objetivo da nossa vida é nós superarmos todos os obstáculos. Porque através dos problemas, através dos obstáculos, é que nós vamos aprender. É por isso que eles existem. E este é o nosso objetivo, é transpor todos os obstáculos. E quem nos auxilia nisso são os nossos mentores. Como eu estava falando, né? Nós podemos ter muitos mentores. Quando nós buscamos a nossa melhora, porque não vamos nos enganar. Neste planeta, todos nós somos enfermos. Todos nós viemos aqui para aprender alguma coisa. E precisamos sair daqui melhores do que chegamos, né? Então, os nossos mentores, e dificilmente nós temos apenas um, né? Só uma pessoa que é muito paradinha, né? Que não busca fazer algo de bom, que não quer crescer, uma pessoa que não quer crescer, que nunca pensa nisso, que não busca um trabalho no bem, ela vai ficar ali com um mentorzinho que vai ajudar ela a passar por esta encarnação da melhor maneira possível, né? Porque algo de bom ela vai tirar, né, desta vida. Todo mundo está aqui para crescer e para aprender, né? Então, de alguma forma, todos nós vamos aprender um pouco. Mas quando nós nos dispomos a aprender, a vivenciar, seja o que for, os mentores vão se aproximando de nós, porque eles são mais evoluídos do que nós, eles são mais sábios do que nós. Mesmo porque no mundo espiritual, eles conseguem ter uma visão ampliada da vida, das verdades, das mentiras. Os nossos mentores nos conhecem muito bem. Eles sabem exatamente o que viemos fazer. Nós é que estamos dormindo, né? Que muitas vezes não sabemos nem o que queremos da vida. Mas eles sabem o que nós queremos. Eles sabem onde nós precisamos chegar. Então, eles se juntam a nós para nos auxiliar e, ao mesmo tempo, para ele também crescer. Eu não sei se vocês assistiram o filme Soul, da Disney, né? Um filminho novo aí, uma animação. E eu achei bastante interessante, né? Porque ele parece uma coisinha meio que infantil ou assim... como que pode dizer? É meio que infantil até, mas ele tem alguns ensinamentos ali que nós podemos utilizar e principalmente sobre os mentores, né? Ali eles mostram que todos os nenéns que vão nascer têm os seus mentores e mostra qual é o papel do mentor, né? O papel, eu até recomendo que vocês assistam, que o papel do mentor é auxiliar a pessoa para que ela tenha coragem, é incentivar,
para que ela nunca desista. Esse é o papel do mentor e esse filme mostra muito bem isso, né? É bem bacana, eu recomendo que todos assistam. Bem, então o papel do nosso mentor é este. A conexão dos nossos mentores com os nossos mentores também já falei um pouquinho, que é aumentarmos a nossa vibração. E muito importante é nós conversarmos com o nosso mentor. Nós precisamos nos comunicar com ele, né? Conversar mesmo antes de dormir, falar com ele. Mentor, amigo, querido mentor, chama ele, pode dar um nome para ele, né? Porque dificilmente algum mentor nos traz o seu nome, porque isso não é importante para ele. Isso não determina nada, não quer dizer nada, né? Você pode dar um nome para o seu mentor, chama ele de João. Ele não tá nem aí pro João que você vai falar. O que eles escutam, por ser um espírito mais elevado, ele escuta a nossa vibração. Então, se você tem sinceridade, boa vontade para se conectar com ele, é isso que ele vai escutar. Ele vai escutar a sua vibração, a sua frequência. A sua frequência vai se ligar a ele. Isso é o mais importante, né? Mas no seu momento de oração, você pode estar se conectando mentalmente ao seu mentor. Num momento de meditação, né? Vamos silenciar a mente, silenciar o corpo, porque ele pode, neste momento, estar nos trazendo as suas inspirações, estar nos trazendo o seu conselho, né? Nós nunca vamos conseguir conectar com o nosso mentor se nós não estivermos numa boa vibração, numa vibração amorosa, né? Por exemplo, você vai jantar fora e você bebe ali uma cervejinha. Seu mentor tá te acompanhando, porque os nossos mentores, eles nos acompanham, né? Onde nós vamos, eles podem estar nos acompanhando. E ele tá ali e tal, talvez até te aconselhando a ficar só naquela cervejinha, mas você não tá muito ligado a ele, né? Você não tem conversado muito com ele, você não tem escutado muitos conselhos dele, você não gosta muito de falar sobre essas questões espirituais, não dá muita bola. E você vai lá e vai bebendo, e depois quando você sair de lá, você vai dirigir. Então, quanto mais você vai bebendo ali, você vai baixando a sua vibração. Ele não consegue te acessar. Então, ele vai ter que se afastar. E aí que acontecem algumas coisas, né? Em todos os momentos da nossa vida, nós podemos sentir a presença do nosso mentor, né? Então, sabe quando você tá assim e você sente um perfume, por exemplo? Pode ser ali o seu mentor te trazendo alguns fluidos, né? Para te fortalecer, para te encorajar em alguma situação. Não adianta, por exemplo, né, que acho que eu até comentei na segunda-feira, não adianta, por exemplo, você pedir para o seu mentor te dar um emprego, arrumar um emprego para você, né? Porque esse não é o trabalho dele. O trabalho dele é te encorajar a arrumar um bom emprego, é te encorajar a estudar, é te encorajar a procurar ali um anúncio de emprego, a te encorajar a renovar o seu currículo, né? Esta é a função dele, te trazer inspirações, boas inspirações, né? Essa é a função. Não adianta você, por exemplo, pedir para o seu mentor te trazer um amor, né? Ele não vai te trazer um amor.
Ele vai te ajudar você a se equilibrar, a se conhecer, a buscar o conhecimento, a buscar o autoconhecimento, se equilibrar e atrair o seu amor. Aí também a gente entra naquela questão onde existem os médiuns que não se preparam, né? Todos somos médiuns. Então, alguns médiuns ostensivos que podem conversar com os espíritos, que podem vê-los, que podem ouvi-los. Estes, mais do que todo mundo, precisam se preparar bastante, estudar, conhecer sobre o mundo espiritual, conhecer-se para não se deixar enganar, né? Porque quando nós temos pensamentos levianos, quando nós temos atitudes que não condizem com a boa moral, nós podemos ser influenciados por espíritos que querem se passar por mentores, né? Por isso que é importante mantermos o nosso equilíbrio emocional, energético, estarmos sempre bem, orar bastante, meditar, estudar buscando conhecimento, para não nos deixarmos cair nas ilusões dos falsos profetas, né? Espíritos que se dizem mentores, que se passam por mentores, tentando nos influenciar, porque esses espíritos têm o poder que um mentor de luz. Se nós estivermos desalinhados eticamente, moralmente, o que vai acontecer? Nós estamos com a nossa frequência lá embaixo. E alguns espíritos podem sim tentar se passar por mentores e começar a nos aconselhar com conselhos que vão nos levar à vaidade, né? Então é muito importante nós ficarmos muito atentos, nós vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas condutas, estamos dentro da ética e da moral, né? É isso que o Evangelho vem nos trazer, né? As lições de Jesus, os exemplos de Jesus vêm nos trazer grandes reflexões para nós nos tratarmos, para nós não cairmos em tentação, para podermos manter ao nosso lado os nossos mentores de luz, os nossos amigos que vão nos auxiliar na nossa trajetória encarnatória, que não vai nos deixar nós nos desviarmos, porque existe uma coisa que se chama desvio encarnatório, e isso é o que mais acontece. Porque nós temos uma trajetória, né, que nós traçamos com o auxílio dos benfeitores antes de nascer. E os objetivos que nós traçamos para nós é justamente para que nós, ao desencarnar, estejamos transformados, estejamos muito melhores do que quando nascemos. E quem vai nos auxiliar a isso são os nossos amigos, mentores de luz, né? Sempre importante nós nos conectarmos aos nossos benfeitores da luz. A Melissa está comentando aqui que esse filme é lindo, Soul. Ela não achou infantil, não, pelo contrário. Passa uma mensagem maravilhosa, valor da vida, amor à vida, seguir seu sonho. Exatamente. Eu falei infantil, mas não era infantil que eu queria falar, era outra palavra, meio que cômico, né? Porque na hora que eles estão ali no mundo espiritual, parece um pouquinho engraçado, né? Algumas situações são meio que engraçadas. Então eu falei infantil, mas não é infantil, não. Ele tem uma mensagem maravilhosa, né? Então eu e a Melissa recomendamos que todos assistam esse filme. E ele nos mostra quem são os nossos mentores,
né? Inclusive o principal ali, o ator principal, o personagem principal, ele acaba desempenhando um papel de mentor, né? Vocês vão ver, né? No final do filme, assistam com bastante atenção, assim, com uma certa crítica, para vocês perceberem isso, que ao final do filme ele funcionou ali como um mentor. Esse é o papel do mentor, né? De nos auxiliar, de trazer, de fazer com que nós, né? O papel do nosso mentor é fazer nós expressarmos o nosso melhor, né? E o filme mostra muito isso. O papel do mentor é esse, é fazer com que nós possamos sair dessa casca de ovo que a gente vive há muitas e muitas encarnações, né? Muitas vezes nós nascemos aqui nesta vida atual e nós chegamos lá na frente, né? Com uma certa idade, e aí a gente olha para trás e fala assim: mas o que foi que eu produzi? O que foi que eu criei? O que foi que eu manifestei, né? A maioria de nós acaba acontecendo isso. Por isso que nós estamos encarnação, depois de encarnação, a passos muito pequenos na nossa evolução, né? Então, chegado o momento, principalmente através desta doutrina incrível, através de Allan Kardec, que nos traz tantas explicações sobre a fisiologia espiritual, né? Então é muito importante, eu recomendo para vocês a leitura do Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro que Allan Kardec codificou com o aparato todo da espiritualidade, né? Porque é um livro de perguntas e respostas, né? A equipe dele se reunia, né? Os médiuns, os pesquisadores, eles se reuniam para questionar os espíritos que traziam as suas mensagens e as suas respostas através dos médiuns. E o Livro dos Espíritos, ele nos traz uma gama de informações assim enorme da vida espiritual, né? Da nossa estrutura espiritual, né? É muito importante. E essa questão dos mentores, do anjo da guarda, do espírito protetor, é muito bem tratada em várias literaturas espírita, né? Mas nós temos os livros do André Luiz, que eu já citei aqui, que foi psicografado por Chico Xavier, e começa no livro Nosso Lar. Mas tem 3 livros do André Luiz que falam sobre esse assunto dos mentores, que são os mensageiros, né? E essa questão do eletromagnetismo é muito bem tratada no livro Os Mensageiros, né? Eu recomendo, sim, bem. Os Obreiros da Vida Eterna também fala sobre os mentores. No livro Libertação também fala sobre os mentores. Na verdade, eu acho que toda essa obra do André Luiz traz alguma citação, algum aprendizado sobre esse tema, né, do mentorado espiritual, que nos é tão importante. Sem eles, nós já teríamos sucumbido há muito tempo, né? São irmãos amorosos que já cresceram um pouco mais do que nós, porque eles também encarnaram, eles também tiveram as suas vivências, talvez fizeram escolhas felizes antes da gente, ou talvez não, talvez também se demoraram bastante pelo caminho, né? Mas são amigos muito, muito amorosos, que trabalham unicamente pelo nosso bem, por amor,
Porque qual é o pagamento que nós podemos dar para um mentor? Podemos sim ouvir os seus conselhos, ouvir as suas inspirações, viver no bem, provocar a nossa reforma íntima. Isso sim vai alegrá-los, né? É igual um professor, quando um professor presencia o crescimento do seu aluno, o aprendizado do seu aluno, é uma felicidade gigantesca, né? Eu sou professora também, não atuo atualmente, eu não estou atuando, mas também sou. E todos nós, né, em algum momento, os pais, né, que ensinam os seus filhos, qual é a maior alegria? Quando você percebe que o seu filho está aprendendo, está crescendo, né? E essa é a alegria dos nossos mentores amigos. Ver o nosso crescimento, auxiliar o nosso crescimento. E ainda mais, quando nós aprendemos, quando nós crescemos, eles também estão crescendo, né? Eles também têm os seus méritos vislumbrados, né, pela hierarquia espiritual. Então é isso, gente. Ficou aí a recomendação. Olha que produtivo que foi hoje. Deixamos aí a recomendação de um filme bem bonito, com uma mensagem maravilhosa, né? Inclusive a mensagem de que nós precisamos aproveitar os pequenos momentos da nossa vida. Existe muita alegria, muita felicidade nas pequenas coisas, naquilo que nos parece tão insignificante, existe muita coisa bela, né? Então precisamos viver cada detalhe da nossa vida com intensidade, com amor, né? Essa também é uma mensagem do filme. Deixamos também a recomendação de alguns livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns também traz esse tema sobre os mentores. Para vocês que frequentam a casa, né? Eu sei que aqui nesse grupo muitas pessoas moram longe, não é possível, mas para quem frequenta a casa, para quem mora aqui em São Bernardo, nós temos também os nossos cursos que nós iniciamos essa semana. E no nosso curso nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda no estudo do Livro dos Espíritos, né? Mas se você mora em qualquer cidade aí do país, ou em outro país também, né? Não tem problema. Busque aí na sua cidade, que com certeza tem um centro, tem um grupo de estudos. Existem muitas pessoas que não abrem centro espírita, mas formam grupos de estudo. É muito importante, né? Participem desses grupos. Se não for possível, leiam nas suas casas, né? Nós estamos em tempos de isolamento social ainda, né? Não por muito tempo, vamos ter vacina, vamos nos recuperar, mas por enquanto precisamos estar nos cuidando. Então, sempre é um bom momento para ler um bom livro, né? Então, procurem livros que tragam estas informações sobre a vida espiritual, né? Porque a nossa vida aqui na matéria é preciosa, mas para vivê-la intensamente, é muito bom nós termos um pouco mais de conhecimento e autoconhecimento. Aliás, são três coisinhas que nós precisamos ter como regra todos os dias na nossa vida. Buscar o conhecimento para sermos pessoas melhores. Buscarmos conhecimento, buscarmos autoconhecimento e vivência no bem, né? A vivência no bem não é somente praticar a caridade numa ONG, num grupo, é importante, né? Todos os grupos estão precisando de muita ajuda, mas a vivência no bem é o tempo todo.
É dentro da nossa casa, com aqueles que estão bem pertinho de nós, às vezes a gente se esquece deles, né? É com os nossos familiares, que não vivem na nossa casa, mas fazem parte da nossa família. É com os nossos amigos, é com a nossa família profissional. Nós não temos apenas a família dentro da nossa casa, nós temos uma família universal. Então, aquelas pessoas do nosso trabalho também fazem parte da nossa família, né? É um outro grupo, uma outra egrégora, é um outro grupo familiar, mas nós devemos enxergá-los como família. Então, devemos ser sempre honestos, verdadeiros, né? Agir com generosidade, agir com gratidão. Isso vai atrair os mentores para perto de nós, né? Com esta conduta, com essa vivência no bem, nós vamos sempre ter os mentores ao nosso lado, porque eles veem que a nossa janelinha está aberta, né? Dá para nos auxiliar. Eles têm conexão com a gente, né? Então é muito importante. A Marisa está falando aqui, tenho o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Maravilhoso! O Evangelho, ele também é um livro que nos traz muito conhecimento. Ele é um livro de transformação moral. Inclusive, a semana passada, não vou nem me estender no assunto, mas o Aidar falou sobre o Evangelho no lar, né? Então, uma vez por semana, leia um trechinho do Evangelho no mesmo horário e no mesmo dia. Escolhe um dia da semana e toda semana, naquele dia, você faz uma leitura, breve leitura de um trecho do Evangelho, porque ali ele traz conhecimento, ele traz muita reflexão sobre a nossa reforma íntima, como devemos fazer. Já estamos enquadrados naquelas leis, né, que Jesus vem nos exemplificar? Então é importantíssimo, né? Todos os livros do Allan Kardec são maravilhosos e nos trazem um conhecimento imenso, né? Todos devem ser lidos, todos. Eu citei o Livro dos Espíritos porque ele é a base, né? Ele nos traz muita informação. Mas o Livro dos Médiuns é maravilhoso, né? Porque nós já falamos que todos somos médiuns, né? Então precisamos buscar o conhecimento sobre esta faculdade que todos nós possuímos. Nossa, qual será a minha mediunidade? Né? Será que eu tenho contato com o mundo espiritual? Como que é isso? Eu nunca vi espírito, né? Não tem algumas questões assim? Algumas perguntas que você se faz? E lá no Livro dos Médiuns você encontra muitas respostas, né? E tem outros livros, tem a Gênese, tem o Céu e o Inferno. Então é isso. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar. Eu acho que é isso daí, gente, né? O nosso tema são sobre os nossos mentores. A gente pode estar aí aprofundando sobre esse assunto, né? Eu vou trazer mais informações aqui para vocês durante a semana. Vou pesquisar mais, vou ler mais, estudar mais e trazer aqui para vocês. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que é assim: todos nós temos mentores. Os mentores são espíritos que não são tão diferentes de nós, mas que têm condições de nos auxiliar e muito, que estão dispostos a nos auxiliar. Então vamos nos abrir para isso, vamos nos conectar. E como que é essa conexão? Vivendo no bem, buscando todos os dias a serenidade, o equilíbrio, a generosidade. Desta forma, nós sempre teremos o auxílio dos nossos mentores. Pode ser que você tenha uma certa dificuldade em sentir o seu mentor, né, em ouvi-lo, né? É um pouco difícil no começo, né? Parece uma coisa surreal, mas é possível, né? Persevere, sinta, né? O importante é sentir.
A Maria tá falando aqui pra gente. Boa noite. Eu gostaria de saber, bem, pois sinto muito saudades. Eu não entendi muito a sua questão. Faz 3 anos que ela partiu. Você não colocou aqui pra mim quem foi que partiu há 3 anos. Alguém muito próximo a você partiu há 3 anos e você sente muitas saudades. Coloca aí pra mim, quem foi que você perdeu? Mas independente disso, é assim, é perfeitamente normal, né, que nós tenhamos muitas saudades daqueles que partiram para o mundo espiritual, daqueles que fizeram a grande viagem, né, e eles também sentem de nós. Por isso que é importante buscar conhecimento, porque quando nós buscamos a compreensão de por que isso acontece, por que essa pessoa teve que ir nesse momento, por que foi desta maneira, né? Toda esta compreensão da vida, porque é muito natural, todos nós viemos para este mundo e todos nós vamos voltar em algum momento. A sua mãe, querida. Eu sinto muito pela sua perda, né? E mãe é uma coisa muito difícil, né? Mãe, nós temos uma ligação muito importante com as nossas mães, então é mesmo muito difícil. Mas você precisa buscar o conhecimento para que você tenha a compreensão de como funciona a vida, de como funciona essa vinda e essa ida, né? Porque todos nós vamos, é o fim de todos nós. Então nós precisamos sim nos preparar para isso, ter um pouco de conhecimento. E quando nós temos algum conhecimento, né, através do estudo que nós fazemos, nós levamos a nossa vida com mais leveza, né? É importante você expressar para sua mãe e todos nós que já perdemos alguém, né? É importante nós expressarmos para eles toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Cada vez que você pensar nessa pessoa, cada vez que você pensar na sua mãe que partiu, você pensa nela com muito carinho. Vai lá na sua memória e resgata um momento de muita alegria que você viveu com ela, né? Seja qual for. Um beijo que ela te deu, um abraço que ela te deu, um presente que ela te deu, ou que você deu para ela e fez ela muito feliz. Aí visualiza o rosto dessa pessoa dando uma bela de uma gargalhada, dessa pessoa sorrindo, muito feliz. Aí neste momento você fala para ela assim: eu oferto para você, eu te ofereço todo o meu amor. Eu quero que você siga o seu caminho com alegria, com determinação, com toda a minha gratidão. E aí vai fazer alguma coisa. Aí vai ler um livro, entendeu? Toda vez que você pensar nela, faça esse exercício. Ele funciona por experiência própria, tá bom? Mas estuda bastante, estuda um pouquinho, acompanha aqui a gente, né? Que de uma maneira muito simples, uma linguagem simples, que eu acho que a gente utiliza, mas a gente vai passando aquilo que a gente sabe, né? Então acompanha a gente aqui pelas lives, leia um livro desses que a gente indica aqui, né? Assista o filme, que também é bacana, né? E existem muitos filmes, né? Para quem perdeu uma pessoa e se sente assim desesperado, sente aquele buraco, assista o filme Nosso Lar. É um filme maravilhoso, é um filme muito didático, nos ensina muito. Depois que você assistir o filme, leia o livro, porque o livro traz muitos detalhes. Tudo bem, não importa a fé que você professa, né? Importa é que você tenha uma crença. Importa é que você acredite em Deus. Que você acredite que Deus
está aí em você, né? Que Deus é que flui o tempo todo sobre você, que te fortalece, né? Segura na mão de Jesus mentalmente e segue o caminho com Jesus, né? Busca os ensinamentos de Jesus, seja através do Evangelho segundo o Espiritismo, seja através do Evangelho que a sua religião te oferece, não importa. Importa que você, em cima dos ensinamentos de Jesus, faça as suas reflexões e faça a sua reforma íntima. Não importa se você é católico, evangélico, budista, não importa, né? E tantas outras religiões que existem. Importa é que você faça a sua reforma íntima. A reforma íntima não é uma prática dos kardecistas, né? Dos espíritas kardecistas. É uma prática que todas as pessoas, independente da religião, independente de ter uma religião, todas as pessoas devem fazer a sua reforma íntima, através de reflexões, da meditação, da prática e da vivência no bem. Tá bom? Então eu vou terminando por aqui, que eu acho que eu já falei demais, né? Mas eu vou colocar mais algumas notinhas aí para vocês durante a semana sobre os nossos mentores. Aí vocês vão acompanhando, busquem também outras fontes, né? Temos muitos autores espíritas maravilhosos. Eu falo espírita porque é porque eu conheço, né? Mas nós temos muitos autores maravilhosos, então busquem conhecimento, gente. O filme A Cabana, Maria, também é muito legal, né? Então é isso aí. Leia, assista mesmo os filmes, é uma forma muito bacana, né, de nós estudarmos também bons filmes, né? Bons filmes que trazem mensagens construtivas, edificantes. Esses filmes são maravilhosos e nos trazem muitos ensinamentos, né? É até bacana você assistir com seu marido, assiste com seu filho, com seu marido, com seu irmão, assiste, depois comenta, troca ideia, né? Isso nos faz crescer, né? Isso nos traz conhecimento. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Que os nossos mentores nos visitem esta noite, nos levando para o mundo espiritual, onde existe muito trabalho, onde existe muita luz, muito estudo, onde nós possamos aprender e trabalhar, nos doar e conhecer, né? Então que possamos nos manter conectados com esses amigos da luz, né? Durante a noite. Quando você for dormir, faça uma prece, peça a ele para que esteja ao seu lado, para que te inspire o melhor. E confie, se entregue, né? Para que ele possa fazer a parte dele. Nós fazemos a nossa, buscando o nosso melhoramento o tempo todo, e assim eles podem fazer a parte deles, que é nos auxiliar. Está bem? Agradeço imensamente pelos comentários de vocês, pelo acompanhamento. A minha internet de vez em quando some. Eu só queria comentar, gratidão a todos vocês. Mas a minha madrinha, tia madrinha, está me acompanhando aqui. A Dolores Tavares, querida tia, muito obrigada por estar me acompanhando. Um grande beijo para a senhora e um grande beijo no coração de todos vocês. Que possamos continuar a nossa jornada, sempre conectados no bem, buscando o melhor e fazendo o nosso melhor. Um beijo para todos.